Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma aula de trigonometria e vamos falar hoje sobre transformações e o ciclo trigonométrico. Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos, vamos falar sobre unidades de medida. Quais são as unidades de medida que nós utilizamos para os ângulos, para medir ângulos? Então as unidades que nós utilizamos para os ângulos é o grau e o radiano. O grau ele é especificado por essa bolinha, né? A gente coloca um número e uma bolinha em cima. E o radiano, a gente escreve um número e coloca o rad na frente. E existe uma relação entre eles. Assim como existe uma relação, como por exemplo, 1 metro são 100 centímetros, existe uma relação entre o grau e o radiano. Que relação é essa? A relação entre eles é essa daí, ó. 180 graus equivale a π radiano. Então essa é a relação existente aí de proporção entre as duas. 180 graus é igual a π radianos, tá? Então, ó, pense no seguinte, uma circunferência, uma volta inteira de uma circunferência, ela tem 360 graus, né? Todo mundo sabe disso. Então, 360 é o dobro de 180. Então, em radiano, 360 graus é 2π radiano. Então, eu posso dizer que uma circunferência ela tem 360 graus ou ela tem 2π radiano, que é uma unidade de medida para o ângulo, tá? Só um cuidado, gente, aqui está aparecendo esse número π. O número π ele é um número racional, 3,14, 15 e assim vai, né, por diante. Ele é um número irracional, ele não tem fim. Mas não é para a gente trocar aqui nesse momento, quando a gente representa o ângulo, o π por esse número, tá? Aqui a gente vai usar sempre π igual a π para representar em radiano, e se eu quiser mudar para grau, eu faço essa relação, troco esse π por 180, π radiano. Bom, vamos ver na prática, ó. Quanto que mede 2π sobre 9 radiano em grau? Porque eu mesmo não tenho essa facilidade. Se eu pegar um ângulo que ele tiver em radiano, eu vou trazer ele para grau para eu conseguir enxergar que ângulo é aquele que eu estou trabalhando. Então, como é que eu faço essa transformação? Essa é simples, galera. Basta eu pegar ali aquele π, trocar por 180 e fazer a conta. 2 vezes 180 e dividir por 9. Veja lá, ó. Peguei o 2 vezes o π é 180, então troquei lá o π por 180. Vou multiplicar 2 vezes 180 dá 360, divido por 9. Quando eu divido por 9, eu chego em quem? 40 graus. Então, 2π sobre 9 radiano é igual a 40 graus. Bem simples, né? Transformar de radiano para grau é bem simples. E se fosse o contrário? Se eu quiser transformar agora de grau para radiano, eu tenho aí 20 graus e quero transformar ele para radianos. Como é que eu faço? Bem, aí já é um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil, que é o seguinte, a gente faz uma regra de 3. A gente sabe que π equivale a 180 graus. Então, quantos radianos valem 20 graus? Então, eu faço essa regra de 3 aqui, ó. Multiplica cruzado, vai ficar lá. Eu primeiro monto a fração, né? Π sobre x igual a 180 sobre 20. Multiplica cruzado. 180x igual a 20π. Passo 180 para lá. E aí, galera, não façam, atenção, hein? Não façam a divisão, não peguem a calculadora e façam lá 20 dividido por 180. Vai dar um número decimal, 0, alguma coisa. Porque na maioria das vezes vai estar aqui em cima um número menor do que o número de baixo. Ou mesmo que o número de cima seja maior do que o do de baixo, não faça essa divisão se não der um número inteiro. Não realize essa divisão. Então, o máximo que a gente vai fazer aqui é simplificar essa expressão. Então, eu simplificando aqui por 20, porque os dois dividem por 10, dá para cortar os zeros, né? Depois divide por 2, vai ficar 1 sobre 9. 1 vezes π é π, então fica π sobre 9 radiano. Então, 20 graus equivalem a π sobre 9 radianos. Beleza? Então, isso aí é o que a gente tem para ver em transformações trigonométricas. Transformações, no caso, é transformar um ângulo de grau para radiano e de radiano para grau. Agora, vamos para a parte importante da nossa aula de hoje, que é o ciclo trigonométrico. O ciclo vem dessa circunferência aí, ó, é uma circunferência trigonométrica. Como é que essa circunferência está sendo montada, galera? Da seguinte forma, eu peguei aqui, pego um compasso, né? Marque o centro dela, que eu chamei de O esse centro, e abra uma unidade do seu compasso. Isso pode ser 1 centímetro, 1 metro, um que você quiser, mas é uma unidade. E aí eu giro essa circunferência. Então eu estou montando uma circunferência de raio 1, tá? Qualquer
ponto que eu pegar aqui e ligar até a origem, vai ter uma unidade, porque esse é o raio da circunferência, tá? O que mais que a gente pode lembrar aqui dessa circunferência? Essa circunferência, ela está sendo construída em cima de um plano cartesiano. Então aqui, ó, é o eixo X, aqui é o eixo Y, horizontal o eixo X, vertical o eixo Y. E eu posso dividir ele, como ele está cruzando aí o plano cartesiano, né? Eu centralizei ele no plano cartesiano, então eu posso dividir ele em quadrantes, sempre começando da direita em cima e indo no sentido anti-horário. Tá vendo que essa bolinha vermelha eu coloquei aqui em cima? Então aqui é o início do movimento. Então eu começo daqui e vou no sentido anti-horário. Esse primeiro aqui é o que a gente chama de primeiro quadrante. Essa segunda parte aqui, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Esse corte aqui natural que do plano cartesiano faz na circunferência, divide aí em quadrantes essa circunferência, ok? Vamos prosseguir. O que mais que dá para a gente saber aí dentro dessa circunferência? Bem, como eu dividi em quadrantes, ó, dividi por 4. Eu dividi essa circunferência em 4 partes. Pega 360 e divide por 4. Quanto é que vai dar? 360 dividido por 4? 90. Então, 90 graus. Então, cada quadrante desse mede 90 graus. Então, se eu começo aqui no zero, eu tenho aqui 0 graus. Então, eu comecei aqui em 0 graus, aqui nessa bolinha vermelha, né? E aí, eu rodando aqui esse 0 grau, vou chegar em 90 lá em cima, tá? Chego em 90 lá em cima. Mais 90 graus eu chego em 180, mais 90 graus eu chego em 270 e mais 90 graus eu volto para o início, que coincide com o zero. Então 360 graus coincide com 0 grau. Veja que eu coloquei ao lado, galera, esses mesmos ângulos em radiano. Já fiz as transformações aí, ó, e coloquei ele em radiano. Que pode ser o π sobre 2 é 90 graus, π é 180, 3π sobre 2 é 270, 2π é o 360. E o 0 grau é o próprio 0 rad, tá? Então, a circunferência ela pode estar dividida aí, ela está dividida em 4 partes, e em cada extremo desse aqui, eu tenho uma soma de 90 graus. Então, ó, 0, 90, 180, 270, 360. Tá? Esses aqui são os ângulos que estão nesses pontos aqui. Tá, e como é que esse ciclo trigonométrico vai me ajudar lá com aquela questão do seno, cosseno, tangente? Vamos lá. Então, ó, é o seguinte, galera. Qualquer ponto que a gente pegar em cima dessa circunferência, vou chamar aqui de um ponto P, esse ponto ele vai representar um ângulo P. Por que ele vai representar um ângulo P? Porque se eu ligar ele até lá na origem, tá? Se eu pego esse ponto e faço uma reta que liga até a origem, ele vai formar um ângulo com o eixo X, e esse ângulo que está sendo formado aqui, ele é esse ângulo P, que representa esse ponto P. Então, observe que se eu pegar um ponto P aqui mais acima, vai formar um outro ângulo, que vai ser a abertura desse ângulo aqui em relação a esse eixo X e essa reta, vai ser de acordo com o movimento desse ponto P. Se eu pego ele mais aqui próximo da origem, esse ângulo vai ser mais estreito. Se eu pego ele mais próximo aqui de 90 graus, ele fica mais aberto e assim por diante, tá? Então, não esqueçam isso aí. Cada ponto que eu pego aí na circunferência, ele representa um ângulo. Bem, então, o que seriam as relações trigonométricas aqui dentro desse triângulo, desse ciclo trigonométrico? Veja só, aqui tinha aquele ponto P, né? Lembra disso, né? Se eu ligo esse ponto P até a origem, eu tenho o raio da circunferência. E lembra que essa circunferência está medindo uma unidade? Então, essa distância aqui da origem até o ponto P é uma unidade, tá? Se eu projetar esse ponto P no eixo X, eu encontro um ponto aqui que eu vou chamar esse ponto de ponto A. Que triângulo que formou aqui? Olha para ele. Eu não botei o quadradinho aqui, mas isso aqui é um triângulo retângulo. Na última aula a gente viu que dentro de um triângulo retângulo a gente consegue fazer as relações trigonométricas dentro dele, né? Quem vai ser o seno do ângulo P? O seno do ângulo P é o cateto oposto para ele, que é essa distância de A até P, tá vendo aqui AP, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1. AP dividido por 1, tudo que eu divido por 1 dá ele mesmo, então deu AP. E o cosseno de P? Bem, o cosseno de P é a distância, é o cateto adjacente, que é essa distância de O até A, tá vendo aqui, ó, OA, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então tá aqui, ó. E a tangente, galera, olha que interessante. A tangente, ela é o cateto oposto, AP,
dividido pelo cateto adjacente, que é o OA, tá vendo? Eu coloquei errado aqui, ó. É AP sobre OA, tá, gente? Aqui é um OA. Bem, mas AP não era o seno? E OA não é o cosseno? Então eu estou dizendo que a tangente de um ângulo é igual ao seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma relação com essa aí para vocês entenderem melhor a tangente, tá? Mas o que é importante aqui dentro do ciclo trigonométrico é a gente entender essa distância aqui AP. Isso quer dizer que sempre que eu for calcular o seno de um ângulo, eu tenho que analisar a projeção desse ângulo no eixo y. Porque veja só, essa distância AP, se eu projeto esse ponto P aqui lá no eixo y, eu vou conseguir medir da origem até essa projeção aqui no ponto P, porque está vertical, né? Então essa mesma distância que está aqui, OA, ela é projetada aqui no eixo y. Se eu conseguir medir isso, eu estou calculando o seno desse ângulo P. Eu não preciso ficar fazendo mais essa relação aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. Basta eu medir, pegar uma régua ou de alguma forma eu ter essa informação. Se eu conseguir medir essa distância, eu vou descobrir quem é o seno desse ângulo. E o cosseno, o que será? Bem, se eu projeto esse ângulo P, esse ponto P, no eixo X, no eixo horizontal, o cosseno é justamente a distância da origem até essa projeção. Então, o tamanho dessa projeção, a distância dessa projeção até a origem, vai ser o cosseno. Então, novamente, não preciso mais ficar fazendo a relação cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá bom? Vamos na prática. Então, eu tenho aí a minha circunferência e eu quero descobrir aqui agora quem é o seno e o cosseno, depois a gente fala da tangente, desses ângulos que estão nas extremidades aqui da circunferência, ó, no 0, 90, 180, 270 e 360. Vamos descobrir? Então vamos lá. Quem vai ser o seno de 0 graus? Lembra que o seno, eu falei agora no slide anterior, que era a projeção do ponto lá na origem, no eixo, na verdade na origem não, a projeção dele no eixo y. Então se eu pego esse ponto e projeto ele no eixo y, ele cai em cima do zero, em cima aqui da origem. Então o seno de zero é zero, porque ele não dista nada da origem, ele está em cima da origem, ele não sobe nem desce, ele é zero. Agora o cosseno desse mesmo ângulo zero é a projeção no eixo x. Mas note que esse ponto já está em cima do eixo x. Então ele já está projetado. Qual a distância dele para a origem? A distância dele para a origem, uma unidade, né? Que é o raio da circunferência. Então o cosseno de zero é 1. Agora vamos lá para cima, 90 graus. Então se eu tenho um ponto vermelho aqui em cima, ó, o seno de 90 graus, e o seno eu projeto no eixo y. Oh, mas ele já está em cima do eixo y. Então ele já está aqui em cima. Então eu calculo a distância daqui, da origem até esse ponto lá em cima da projeção. Qual é a distância? É o raio da circunferência, é 1. Então o seno de 90 é 1. Então quanto é que vai ser o cosseno de 90? Aí já o cosseno, eu pego esse ponto que está aqui e projeto no eixo x. No eixo x, desculpa. E aí ele vai cair aonde? Aqui na origem. Se ele caiu na origem, então cosseno é zero. Vamos andar mais um pouquinho, vamos chegar lá nos 180 graus, ó. Parei aqui. Quem vai ser o seno? O meu ponto está aqui em cima, o seno eu tenho que projetar no eixo y. Vou jogar lá no eixo y. Na hora que eu jogo, cai em cima da origem. Então o seno de 180 é zero. E quanto é que vai ser o cosseno de 180? Bem, o cosseno, o ângulo está aqui, eu tenho que projetar no eixo x. Ele já está em cima do eixo x. Então eu calculo essa distância. Qual é essa distância daqui até aqui? Uma unidade. Só que, galera, aqui está uma unidade para a esquerda de um eixo x, do eixo y. Então, se ele está à esquerda, o eixo x à esquerda ele é negativo. Então, o cosseno de 180 é menos 1, tá? Vamos andar mais um pouquinho. Chego lá no 270. Está aqui embaixo. Seno de 270. Seno é a projeção no eixo y. Bem, já estou em cima do eixo y. Então, eu calculo a distância da origem até aqui. Essa distância é uma unidade, só que para baixo. No eixo y para baixo, ele é negativo. Então, o seno de 270 é menos 1. E quanto é que vai ser o cosseno de 270? Projeta no eixo x, porque o cosseno eu tenho que projetar no eixo x. Então, eu vou projetar esse ponto lá no eixo x, cai aonde? Em cima do zero, na origem. Então, não tem distância nenhuma. O cosseno de 270 é zero. E o seno e o cosseno de 360? Ah, ele está no mesmo lugar que o zero, gente. Então, o seno e o cosseno de 360 segue o zero. Seno de 360 é zero, cosseno de 360 é 1. Bem, vocês lembram que a gente fez na aula anterior? Aprendeu a montar essa tabela dos ângulos notáveis 30, 45 e 60, né?
1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, veja só você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora a gente vai acrescentar, ó. Tem mais outros ângulos notáveis, que são os ângulos que estão em cima dos quadrantes, o de 0, 90, 180, 270 e 360, ó. Colocamos aí, ó. Ou é 0, 1 ou é 0 e menos 1, tá vendo? Isso, vocês vão lembrar disso aí, lembrando daquela projeção. O seno eu projeto no eixo Y, o cosseno eu projeto no eixo X. Agora a tangente, lembra lá que eu falei com vocês quando a gente montou a tangente, que era a relação seno sobre cosseno? Então, olha só, se eu pego 0 e divido por 1, vai dar 0. Se eu pego 1 e divido por 0, não pode. Então, não existe a tangente de 90. Se eu pego 0 e divido por menos 1, é 0. Então, a tangente de 180 é 0. Menos 1 dividido por 0 não existe. Não posso dividir por 0. E a tangente de 360 vai ser 0. Ok, gente? Então, montamos aí. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo aí agora falar sobre ângulos simétricos, aprender um pouquinho mais sobre a trigonometria. Abraço, pessoal. Até a próxima!